direcionadas a Ti. Ó Deus, não há nada que nós como seres humanos, como homens e mulheres possamos fazer além daquilo que já fizemos. O problema que esta pessoa está enfrentando, essa crise, esta luta, esse gigante que essa pessoa está enfrentando, é demais para ele, é demais para ela, é demais para mim, Senhor. E é por esta razão, por este motivo, que aqui neste lugar chamado casa de oração, nós entregamos os nossos problemas, as nossas dúvidas, nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade acerca de todas as coisas que nos afligem. E essa nossa oração agora é pedindo ao Senhor: Pai, toma tudo que foi falado, tudo que foi dito, tudo que foi profetizado, tudo que nós oramos até agora, Senhor, toma tudo aí, ó, na Tua mão, está contigo, Pai. E nós acreditamos que aquilo que nós não conseguimos com a nossa força, o Senhor vai manifestar com o Seu poder. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ó Deus, com a nossa força, o Senhor fará por intermédio das nossas orações. Ó Deus, nós não estamos aqui apenas para orar, mas nós estamos aqui também para Te ouvir. Porque quando nós oramos, somos nós falando com o Senhor. Mas o momento da Tua palavra é o momento em que o Senhor fala conosco. Então fala conosco nesta hora, Pai. Ministra o nosso coração, para que a gente saia daqui, ó Deus, preenchidos e ao mesmo tempo certos, confirmados na Tua palavra, de que a nossa vitória virá. Fala conosco nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Quantos querem aqui ouvir o Senhor, diga glória a Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Mas o momento da palavra é o momento que Deus fala com a gente. Deus não te trouxe aqui apenas para que você falasse com Ele. A gente passou esse tempo todo falando com Ele. Você crê que Deus tem algo a falar com você nessa noite? Amém? Pega a palavra de Deus, por favor, aí no seu lugar. Pode tomar o seu assento. Hebreus no capítulo de número 11. Daqui a pouco a gente vai orar mais um pouco. Prometo que eu serei breve. Mas deixa eu pedir uma coisa para você. Continua na mesma ligação. Você pode dar glória a Deus aí? Continua nessa mesma ligação. Não desliga não. Não tira o fio da tomada não. Continua na mesma pegada. Carta aos Hebreus no capítulo de número 11. É um texto tão conhecido. Mas eu glorifico a Deus porque são textos tão conhecidos, mas que trazem revelações tão tremendas. Eu tenho certeza de que Deus ele vai revelar, Ele vai falar e vai ministrar você. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, se você encontrou, diga glória a Deus. Eu quero ler com você dois versículos, versículo 33 e o versículo 34. Hebreus, capítulo 11, verso 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. E agora, preste atenção nisso aqui. Ele diz: fecharam as bocas dos leões. Diga comigo, fecharam, bem alto, fecharam as bocas dos leões. Repita comigo, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Amém? Olha o que o texto está falando aqui. Dentre várias coisas que a nossa fé é capaz de realizar, dentre as várias coisas que a nossa fé ela é capaz de fazer, veja o que a palavra está dizendo aqui, que através da fé, homens como eu, homens como você, pessoas como nós, através da fé, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Diga bem alto comigo, fecharam
as bocas dos leões apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como os heróis da fé realizaram proezas em teu nome, assim como os heróis da fé, pela fé, realizaram coisas grandes e tremendas, ó Deus, em nome de Jesus, nós também queremos, como eles, viver o sobrenatural. Nós também queremos, como eles, que eram homens comuns como nós também queremos alcançar aquilo que eles alcançaram. Então, em nome de Jesus, que a tua palavra nos ensine isso nesta noite. Ó Deus, através destas breves palavras, fale conosco e nos ensina a vencer e a viver no sobrenatural. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Você sabe que na história da igreja, a gente leu aqui falando acerca de fechar a boca dos leões. E se você for ler a história da igreja, você vai perceber que a figura do leão, ela está diretamente atrelada à punição. Você pegar a história da igreja, você vai perceber isso. Sempre quando se fala acerca de leões, sempre que os leões eles aparecem na história, eles sempre apareceram como animais que eram usados como instrumento de sentença, como instrumentos de juízo, contra todos aqueles que a favor de Deus se opunham ao sistema. Se você pegar os maiores reinos que dominaram a terra, se você pegar os maiores reinos que dominaram as nações, você vai ver que em todos eles, na história antiga, a figura do leão ela era usada como punição, como juízo, para aqueles que não se conformavam com o sistema. Não só nos dias de hoje, mas em várias épocas da história da humanidade, Satanás ele sempre trabalhou influenciando homens de autoridade. Satanás ele sempre trabalhou influenciando homens, líderes poderosos. Para quê? Para que esses líderes criassem sistemas que, com a desculpa de pensar no bem comum, sempre desfavoreciam e atacavam a fé. Ao longo da história, o que mais a gente vê são homens que criavam leis, que criavam sistemas contrários à palavra e à vontade do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente vê nos dias de hoje médicos, pedagogos, psicólogos, falando acerca de liberdade sexual, falando acerca de poligamia, falando acerca de um monte de coisas, defendendo coisas que a palavra contraria de maneira pesada. E o que é isso? É o diabo trabalhando na mente de homens, de pessoas influentes, para tentar desvirtuar a palavra, para tentar invalidar o evangelho. Quando nós vemos aí políticos que defendem, por exemplo, a legalização das drogas, que defendem o aborto, que defendem a implantação da ideologia de gêneros, ensinando para crianças essas coisas, nas escolas. E eles dizem, não, mas isso aí é para que as crianças cresçam, é para que as crianças tenham uma mente aberta. Por mais que para muitos não pareça, por mais que muitas pessoas achem que isso não tem nada a ver, que não é bem assim, a grande verdade é que essa defesa da imoralidade, disfarçada de luta pela igualdade, essa defesa das coisas erradas, disfarçada de uma coisa boa, nada mais é do que o próprio diabo, inspirando pessoas que são referências na sociedade. É o próprio diabo inspirando autoridades no nosso meio, direcionando líderes a criarem sutilmente um sistema pecaminoso e totalmente contrário à vontade de Deus. E são nessas coisas, são nessas pequenas atitudes que a gente vê, não somente na história, mas nos nossos dias,
é que a gente comprova aquilo que está escrito lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19. Quando João ele diz que o mundo jaz no maligno. Diga comigo, igreja, o mundo, diga bem alto, o mundo jaz no maligno. Você sabe o que significa isso? A palavra jaz, se você for pesquisar, essa palavra jaz é um termo do latim que quer dizer aquele que está deitado, ou aquele que está dormindo, ou aquele que repousa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas geralmente em velórios, quando a pessoa vai falar de alguém que já morreu, a pessoa diz, aqui jaz fulano de tal. Quem já ouviu esse termo aqui? Quem já ouviu isso? Aqui jaz, aí diz o nome da pessoa. Ou seja, aqui repousa, aqui dorme essa pessoa. Então, quando a palavra de Deus ela diz lá que o mundo jaz no maligno, o que significa isso? Que o mundo que nós vivemos, pela corrupção, pelo pecado, o mundo está dormente. As pessoas elas estão adormecidas no maligno. É por isso que promiscuidade é normal. É por isso que, as coisas mais gritantes aos nossos olhos são consideradas pela sociedade como uma coisa normal. É por isso que o doce virou amargo e o amargo virou doce. Porque o mundo está dormindo, o mundo jaz no maligno. Só que o grande problema é que por mais que as palavras dos homens sejam doces, por mais que as palavras dos homens sejam coerentes e até mesmo agradáveis, levando a humanidade para o pecado, por mais que a humanidade esteja jazendo no maligno e aceite essas coisas, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são espirituais, eles não se dobram. Glória a Deus. O mundo aceita a pedofilia, o mundo aceita o sexo livre, o mundo aceita a promiscuidade, o mundo aceita o pecado, mas aqueles que são espirituais e que conhecem a palavra de Deus, não aceitam, não se dobram, não se corrompem. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que o homem espiritual, diferente do homem natural ou diferente do homem carnal, o homem espiritual ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Ou seja, a pessoa que é espiritual, ela não é enganada. O camarada pode vir cheio de boas intenções, falando bonito, não, mas é assim mesmo. Mas hoje em dia a coisa é moderna, hoje em dia a gente aceita, isso aí é coisa antigamente. A pessoa ela pode vir com um pecado embrulhado no melhor papel de presente que for. A pessoa ela pode vir com o pecado embrulhado no melhor recipiente que for, mas quem é espiritual não é enganado, não se dobra. E o diabo sabe disso. Diga comigo, quem é espiritual se posiciona, e o diabo sabe disso. Então sempre que homens espirituais, escute isso aqui, olhe para cá, sempre que homens e mulheres espirituais discordavam das tendências, sempre que homens e mulheres espirituais se posicionavam na contramão do mundo, muitos desses homens, como forma de punição, o que eles recebiam? Eles eram lançados nas covas dos leões. Por não aceitarem os regimes, por não concordarem com as tendências, por não se deixarem ser influenciados pelo mundo, o que eles faziam? Eles se posicionavam, e era por causa disso que eles eram afligidos. Muitos eram lançados nas covas dos leões.
outros eram atirados no fogo, outros eram jogados no mar, outros tinham as suas peles arrancadas, outros eram decapitados. Por quê? Porque eles não aceitavam se corromper. Foi assim na época do Império Romano, foi assim na época da Babilônia, com o próprio Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego, e hoje, nos nossos dias, não é diferente. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, você sabe qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Ele diz: sede sóbrios, diga glória a Deus, enquanto o mundo jaz no maligno, ou seja, enquanto o mundo dorme. Olha o que Pedro está dizendo para a igreja: sejam sóbrios, estejam acordados, sejam sóbrios e vigiai. Sabe por quê? Porque o diabo, vosso adversário, aí ele vai fazer uma analogia com o leão, né? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Diga glória a Deus. Por mais que hoje, em pleno século 21, por mais que hoje a gente não seja mais atirado na cova dos leões, pelo menos ainda, né? Eu acredito que vai chegar um tempo muito difícil. Só que por mais que nos dias de hoje a gente não seja atirado para leões, uma vez que os nossos olhos estão abertos pela palavra de Deus, uma vez que somos homens e mulheres sóbrios em um mundo que está jazendo no maligno, né? Porque nós somos sóbrios num mundo que dorme. Nós estamos acordados em um mundo de pessoas que estão dormindo. Uma vez que somos sóbrios em um mundo que jaz no maligno, o inimigo se levanta contra a gente. Glória a Deus, amado. Você acha que o inimigo não vai se levantar contra você? Claro que vai. Porque você sabe o que ele está fazendo, você sabe como ele age, você sabe como ele opera, porque você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual, e você discerne tudo, e de ninguém você é discernido. Então, uma vez que estamos acordados no mundo de pessoas que dormem, o inimigo se levanta, o diabo brama, Satanás ruge como um leão a todo momento, nos ameaçando, nos intimidando, na tentativa ou de nos persuadir ou de nos calar. Só que ao contrário da história, em que as pessoas elas eram jogadas aos leões sem nenhuma proteção, ao contrário da história, em que as pessoas elas eram lançadas nas arenas, sem nenhuma espada, sem nenhuma proteção, para morrerem despedaçadas ali, sem nenhuma defesa, a palavra de Deus nos garante, sabe o que? Que a fé, diga glória a Deus, sim, é apenas isso, a fé, mais do que nos sustentar, mais do que nos proteger, a fé, ela tem o poder de fechar a boca do leão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Ainda que o leão esteja ao teu derredor, a tua fé fecha a boca do leão. Aleluias. Eu posso não ter espada, eu posso não ter escudo, eu posso não ter armadura, mas se eu tenho fé, diga glória a Deus, a minha fé, ela fecha a boca dos leões. A minha fé, ela apaga a força do fogo, diga glória a Deus aí. A minha fé, ela me livra do fio da espada. Aleluias. No Salmo de número 34, no versículo 7, a palavra de Deus ela diz assim: o anjo do Senhor acampa-se. Sabe aonde? Onde é que o anjo do Senhor se acampa, igreja? Ao redor, diga a glória a Deus. Enquanto Satanás
brama ao nosso derredor como um leão, o Salmo 34 está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Diga glória a Deus. Aí ele diz para a gente o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, porque bem-aventurado é o homem que nele confia. Bem-aventurado é o homem que nele crê, porque ainda que esteja diante do leão, ele vence. Por que bem-aventurado é o homem que nele confia? Porque se eu estiver de frente com o leão, eu vou vencer o leão. Você pode dar glória a Deus aí? Você vai vencer esse leão. Ó, eu estou olhando e apontando para você. Olha aqui para mim, ó. Você vai vencer esse leão. Aleluias. O homem que teme ao Senhor e crê. O homem que teme ao Senhor e confia. A mulher que teme ao Senhor e tem fé, ela vence o leão que brama ao derredor. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: o Senhor. Diga com autoridade, diga: o Senhor é quem me livra. Você crê nisso? Que é através da tua fé que o Senhor te livra, amém? Só que tem um detalhe. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o salmista diz aqui que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que nele confia, daqueles que nele teme e os livra, quando o salmista diz isso aqui, esse termo que ele usa, livrar, diga comigo, livrar. Diga bem alto: o Senhor me livra. Pois é, esse termo livrar não é te impedir, não é te privar do problema. Porque quando a palavra de Deus ela diz que Deus nos livra, qual é a impressão que as pessoas têm? Ah, se Deus vai me livrar, então eu não vou passar pela luta. Se o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que nele confia e ele os livra, significa então que eu não vou passar pela luta, porque se o anjo do Senhor acampa ao meu redor, ele vai me livrar da luta. Não. Entenda a palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas esse livra não significa que você vai ser privado de passar, não. O que diz o texto que a gente leu no início? Hebreus capítulo 11, é o texto inicial. Diz assim: os quais, por meio da fé, diga comigo, por meio da fé. Diz bem alto, por meio da fé. Aí ele diz: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Diga bem alto: fecharam a boca dos leões. Diga bem alto: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Percebeu o detalhe? Não foi o anjo que apagou a força do fogo, foram eles, os personagens, que apagaram. Diga glória a Deus. Não foi o anjo que fechou a boca do leão, eles estavam lá, mas pela fé as bocas dos leões foram fechadas, mas eles estavam lá. Diga glória a Deus. Eles estavam diante dos leões, mas a boca deles se fechou, mas eles estavam lá. Eles estavam no meio do fogo, mas o fogo não os queimou. Amém, amados? Eles sentiram. O que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer é o seguinte: eles sentiram as experiências. Eles viveram os medos de ter um leão frente a frente. Eles sentiram o calor de ter o calor em ter uma fornalha acesa. Eles sentiram o medo de ver a espada passando. Mas pela fé, eles venceram os medos e venceram as adversidades. Glória a Deus, amado. Olha aqui para o pastor, olhe para mim. Fechar a boca dos leões pela fé
não é não enfrentar o leão, não. Mas é anular o poder de morte do leão sobre a minha vida. Você entende isso? Fechar a boca do leão não é não enfrentar o leão. Você vai enfrentar o leão. O leão vai rugir na sua cara. Você vai sentir o bafo do leão. Mas ele não vai te fazer nada. Porque pela tua fé, ele vai ficar quietinho. Em nome de Jesus. Você entende isso? Apagar a força do fogo pela fé. Olha aqui para mim. Apagar a força do fogo pela fé não é apagar o fogo, não. Não é apagar o fogo ou não passar pelo fogo. Apagar a força do fogo é você estar no fogo, é você passar pelo fogo, mas não ser queimado pelo fogo. Aleluia! O fogo queima todo mundo, mas não queima você. O fogo arde em todo mundo, mas não vai arder em você, em nome de Jesus. Escapar do fio da espada. Escapar do fio da espada pela fé não é você não lutar, não. Você vai lutar, mas você não vai perecer diante dos teus adversários. Então, resumindo, o que a gente entende por esse texto? Que a fé me livra dos males. Amém? Diga comigo, a fé me livra dos males. Porém, ela me livra, mas não me priva. Você entendeu? Diga comigo, a fé me livra, mas não me priva. A fé me dá o escape, mas permite que eu passe. A fé me livra do efeito, mas não me priva da condição. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Quando eu tenho fé, a minha fé, ela não vai eliminar o problema. O leão que ruge na tua vida financeira contra você, o leão que ruge no teu casamento, o leão que ruge na tua vida sentimental, na tua vida profissional, o leão que ruge dentro de você através de traumas e situações contrárias, a tua fé não vai te privar de enfrentá-los, não, você vai ter que enfrentar todos eles. Você vai enfrentar tudo, porque a fé não elimina os problemas. Porém, a fé, ela nos dá uma capacidade extra de superar esses problemas quando eles aparecem, quando eles surgem. Só que para a gente finalizar, olha aqui para mim, entenda uma última coisa. Para que essa fé me possibilite viver isso, para que essa fé me dê condições de fechar a boca do leão, de apagar a força do fogo, de escapar do fio da espada, para que essa fé me proporcione viver o que esses homens viveram, essa minha fé precisa ser alimentada. Diga comigo, fé, diga isso bem alto, diga, fé precisa de alimento. Domingo agora, quem veio aqui domingo, levanta a mão. Domingo agora nós pregamos uma palavra e nós dissemos o seguinte, e eu quero profetizar de novo sobre a sua vida, a mesma coisa. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não chegou ao teu coração, são as coisas que Deus ele tem preparado para você. São as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Que o amam como? A gente pregou isso no domingo. Que o amam por fé. Amém? Mas como é que a gente alimenta essa fé? Para que venhamos amar a Deus, para que venhamos vencer, para que venhamos escapar, para que venhamos ter vitória. Como é que a gente alimenta essa fé? A nossa fé, ela é alimentada quando nós fazemos coisas, quando nós estamos com pessoas
E quando nós frequentamos ambientes em que a palavra de Deus seja o foco principal. Sabe como é que a nossa fé é alimentada? Olha para mim agora você olha para cá. Quando é que eu alimento a minha fé? Quando eu ando com pessoas que me edificam na fé. A minha fé é alimentada quando eu estou em ambientes em que a palavra de Deus é o foco principal. A minha fé, ela é alimentada quando as coisas que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia, quando as coisas que eu faço me direcionam para Deus. Às vezes eu ouço pessoas que chegam para a gente para conversar e dizem assim: pastor, só vem chorando. Pastor, estou tão fraco, pastor. Pastor, estou tão desanimado, eu estou tão caído, pastor, não sei o que está acontecendo, pastor. Eu venho para a igreja, eu canto louvor, eu ouço a palavra, mas a verdade é que eu não tenho força para nada, eu não estou conseguindo mais nem orar, pastor, eu estou tão fraco. Espera aí, isso quer dizer que a pessoa vem para a igreja, a pessoa ouve a palavra, a pessoa participa do culto, a pessoa ouve uma palavra revelada, e mesmo assim ela continua fraca? O que você está ouvindo além da palavra? Glória a Deus, igreja. Você está entendendo? É impossível uma pessoa estar firme em Deus, alimentando a sua fé na palavra, e ela está fraca. Se ela está fraca, significa que ela está dividindo a glória de Deus com outras coisas. O que é que nós estamos ouvindo além da palavra de Deus? A minha fé precisa ser alimentada. A minha fé é alimentada pelo que eu ouço. Mas o que eu estou ouvindo além da palavra? Quem mais você tem ouvido na sua vida além de Deus? Porque uma vez que a gente divide a adoração, é impossível a minha fé ser plena se a minha adoração é dividida. Diga comigo, é impossível a minha fé ser plena se a adoração é dividida. É impossível. Então a fraqueza que muitos sentem, não é culpa do alimento da palavra, é culpa daquilo que ela está acrescentando além da palavra. É culpa dos lugares aonde ela tem ido. É culpa das pessoas a quem ela tem ouvido, das coisas que ela tem ouvido. É culpa de uma adoração dividida entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, que nem permite que ela esteja 100% na fé e nem permite que ela esteja 100% desviada. A pessoa fica ali, é o morno. A pergunta que o Senhor tem para nós esta noite é: o que nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? O que é que a gente tem colocado diante dos nossos olhos para competir com a palavra de Deus que a gente tem ouvido? Porque não adianta você vir para a igreja e ouvir a palavra, alimentar a tua fé, chegar em casa, você ligar a televisão e assistir porcaria. Você não vai ser forte nunca. Não adianta você vir para a igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, cantar louvor, adorar, ouvir uma palavra poderosa, ser edificado, sair da igreja, ir para a tua casa e colocar os teus olhos diante daquilo que não edifica. Você nunca vai estar forte em Deus. Você nunca vai estar pleno em Deus. Porque não há plenitude aonde a adoração é dividida. O que é que nós estamos trazendo para a nossa vida que tem competido com a palavra de Deus que a gente tem ouvido e que tem tirado a nossa fé? Pela fé, eles fecharam a boca dos leões. Diga glória a Deus. Pela fé, eles apagaram a força do fogo. Diga glória a Deus. Pela fé, eles escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga glória a Deus. Mas para ter uma fé que me dê
esse respaldo, a minha adoração precisa ser plena, não pode ser dividida. Como é que nós vamos estar fortes se a gente ouve a palavra de Deus na igreja 1, 2 vezes na semana e a gente vê novela todo dia? Ô pastor, eu quero ser um crente forte. Quantas vezes você ouve a palavra? Só quando eu venho na igreja, 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Mas quando é que você vê novela? Todo dia. Quando é que você assiste filme? Toda hora. Quando é que você ora? Só no culto de oração. Como é que eu vou ser forte em Deus pela fé, a ponto de fechar a boca dos leões, se eu ouço a palavra e oro a Deus 1 vez na igreja, mas se eu vivo andando na roda dos escarnecedores? O que eu tenho ouvido? Quem eu tenho ouvido? O que eu tenho visto? Aonde eu tenho andado? São perguntas que você precisa responder para você mesmo. Se você quer ser alguém que pela fé fecha a boca dos leões, apaga a força do fogo, escapa do fio da espada, você precisa responder essas perguntas e você precisa tomar uma atitude. Quem recebe essa palavra aqui nesta noite, diga glória a Deus. Você crê que Deus está falando poderosamente com você nessa hora? Você sabe o que eu lembrei agora? Agora. Já ia mandar você levantar, mas veio na minha mente agora. Sabe o que eu lembrei? O texto que a gente leu no início do culto. O que é a palavra de Deus? O que a gente leu aqui no texto do início do culto? Irmãos, Cristo vos libertou. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Mas qual o conselho que ele dá? Não useis, pois, da liberdade, para quê? Para dar ocasião à carne, para dar oportunidade à carne. Eu fui liberto, sabe para quê? Para que na palavra de Deus eu tivesse a minha fé alimentada, para que tendo uma fé alimentada, eu feche a boca dos leões, apague a força do fogo, escape do fio da espada e seja mais do que vencedor em Deus. É para isso que eu fui liberto. Foi para isso que Cristo me libertou. Mas se eu pegar a minha liberdade para dividir a adoração, se eu pegar a minha liberdade com que Cristo me libertou para viver pela fé e pegar essa liberdade para dividir a adoração, eu nunca, olha aqui para mim, eu nunca, não importa a igreja que eu estiver, eu posso, pastor, acho que o problema é a igreja, eu vou sair do mato, vou para outra igreja, não importa a igreja que você estiver, não importa o pastor que você tiver, não importa onde você estiver, você nunca vai ser um crente pleno, se a tua fé for alimentada pela palavra, mas também pelas coisas deste mundo. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus e para a sua palavra a sua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Amém. A gente tem que se humilhar, meu irmão. Você está diante do altar nessa noite, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diga glória a Deus. Você sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a promessa de Deus? Eu ouvirei dos céus quando você orar. Eu perdoarei os seus pecados, e a sua terra ferida, e a sua terra doente, eu sararei. Aleluias. Deus quer nos curar nesta noite. Deus quer nos sarar nesta. Deus não quer a gente com um corpo raquítico porque a gente está mal alimentado, não. Você sabe por que a gente fica fraco? Porque a gente mistura adoração e o nosso corpo espiritual está fraco. A gente está comendo, mas está comendo besteira. Junto com o alimento bom, a gente está comendo que não presta. O corpo não fica pleno. Mas se nesta noite a gente fizer a coisa certa, a escolha certa,
teremos a plenitude que precisamos para pela fé vencer em Deus, amém? Deixa eu pedir uma coisa para você, coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça e vai fechar os teus olhos agora. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu tenho certeza absoluta, Pai, que se nós sairmos por essas portas e perguntarmos para qualquer pessoa: você quer ter o poder de fechar a boca dos leões? Você quer ter o poder de apagar a força do fogo? Você quer ter o poder de escapar do fio da espada? Você quer ter o poder de fazer proeza? Todo mundo irá querer. Porque todos nós passamos por lutas diariamente. Todos nós enfrentamos leões, perigos diariamente. A grande questão é que junto com a promessa existe a condição. E aí é onde muitas pessoas não conseguem, porque não há como eu receber a promessa sem cumprir a condição. E como vencer em Deus pela fé? Alimentando a minha fé apenas com a vontade do Senhor. Não pode haver misturas. Enquanto houver misturas, eu não serei pleno, e enquanto eu não for pleno, eu não serei vitorioso. E nós entendemos esta verdade espiritual nesta noite. E nesta hora, neste culto de oração, eu quero orar, Senhor, em primeiro lugar pela minha vida, porque não é porque eu estou pregando que eu estou fora desta palavra, não. A palavra corta primeiro para o profeta. Então, Senhor, eu quero me incluir como o primeiro desta lista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora como noiva e nós te pedimos: não há mais como aceitarmos vivermos uma vida dupla. Não há mais como aceitarmos vivermos uma vida dividida, porque servimos a um Deus que é poderoso, mas não temos a capacidade de vencer batalhas. Não dá para a gente servir a um Deus poderoso e não conseguir derrotar os leões. Não dá para a gente dizer que serve a um Deus poderoso e não conseguir apagar a força do fogo. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E é por essa razão que nesta hora nós nos humilhamos, Pai. É por isso que nessa hora nós nos humilhamos na Tua presença e te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, perdoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que dividimos a Tua glória com as coisas deste mundo, em que dividimos a palavra de Deus na nossa vida com a palavra dos outros, em que dividimos a Tua vontade com a vontade dos outros, em que dividimos a Tua palavra com coisas erradas que vemos, que ouvimos, que tocamos e que fazemos, em que usamos os nossos pés para vir à Tua casa, e esses mesmos pés que caminham para a Tua casa são os mesmos pés que caminham para lugares que não Te glorificam. Perdoa, Senhor, mas nesta noite, além de perdoar, abre o céu sobre a nossa vida e derrama das Tuas águas. Ô igreja, você pode abrir a tua boca e glorificar a Ele. Ô Senhor, em nome de Jesus, abre o céu sobre a nossa vida e sara a nossa terra. Aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós. Não dá para viver uma vida dupla, não dá para viver uma vida dobre. Nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Quando a Tua palavra for o nosso único alimento, quando a Tua palavra for o nosso único sustento, os leões irão jejuar. Quando a Tua palavra for o nosso único alimento, o fogo não vai queimar, a espada não vai cortar, a água não vai afundar. Nós iremos andar sobre as águas. Aleluias. É isso que nós queremos viver, ó Deus. Então que nesta noite, ó Pai, enquanto nós estamos aqui orando, faz a Tua obra no coração, na mente, na vida dessa pessoa. Que não sejam as palavras humanas, mas que sejam as palavras do Senhor, a nos convencer, a nos quebrantar, e principalmente a nos fazer mudar de direção, mudar de rumo, a fim de que venhamos estar no centro da Tua vontade.
para a glória, honra e louvor do teu nome. Você pode levantar as tuas mãos e agradecer a Deus. Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Deus. Você pode levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, Deus, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre mim. A partir de hoje eu serei um crente melhor. Fala para Ele, amado, fala para Ele. Não é para mim, fala para Ele. Diga: Senhor, a partir de hoje eu vou ouvir a tua palavra. Eu vou me alimentar somente com a tua palavra. A tua palavra será o meu único alimento. Fala para Ele, igreja. Aleluia, Senhor. Oh Deus, sara a nossa terra nesta noite. Aleluia. Este lugar, tu és real. Você pode adorar a Ele nesta hora. Diga bem alto: vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Você pode adorar isso. Você pode levantar a tua mão e dizer: mais vale um dia no centro que toda a vida sem jamais. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode dizer mais uma vez: este lugar, louve comigo, vai. Este lugar, tu és real. Vou me entregar, se entregue a Ele nesta noite. Vou me entregar totalmente. O teu toque, abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Então levanta a mão e diz: se eu me humilhar, o quê? E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, mais vale um dia no centro que toda a vida sem jamais. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Ele nessa noite, amado. Você pode dar glória a Deus aí no teu lugar. Isso. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor, eu vou me humilhar, eu vou fazer a tua vontade, eu vou me alimentar da tua palavra, eu vou alimentar a minha fé para vencer os leões, para apagar a força do fogo, escapar da espada e glorificar o teu nome. Diga bem alto a Ele, vai. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Você pode louvar ao Senhor, diga isso para Ele. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha. Eu quero ouvir você louvando. Se eu me humilhar, vai. Se eu me humilhar, aonde? Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos
ao meu clamor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos a nós. Mais vale um dia que toda a vida, sem jamais. Tu és minha fonte. Para terminar, vamos dizer isso mais uma vez. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. O que mais nos custa é o nosso querer. Mais vale um dia que toda a vida, sem jamais. Tu és minha fonte, minha colheita, A coisa que mais nos custa, a coisa que mais nos custa, e a coisa que mais Deus quer que a gente sacrifique para que possamos viver as promessas dele, é o nosso querer. Sacrificar uma oferta, apresentar coisas para Deus, trabalhar para Deus, são coisas que a gente apresenta para Deus, mas não custa tanto. Agora, se tem uma coisa que custa, porém é o que mais Deus quer, é a gente sacrificar o nosso querer. Eu quero tanto fazer o que Deus não autoriza, mas é quando eu sacrifico o meu querer em prol da vontade de Deus. É quando eu sacrifico o meu querer em prol da palavra de Deus, é que eu vivo as promessas dele. Você toma posse da palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Dê a tua melhor salva de palmas para Deus nesta noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você toma posse desta palavra sobre a sua vida nesta noite em nome de Jesus, amém? A minha fé me livra dos males, porém me livrar não é me privar. Ela não me priva de passar. Ela me livra no sentido de me dar vitória, mas ela não me impede. Eu vou passar pelas lutas, mas eu preciso alimentar a minha fé. Diga assim comigo: o que alimenta a minha fé é a palavra de Deus. Você entende a importância de você ser um dizimista e um ofertante da igreja? Porque quando você é um dizimista, quando você é um ofertante, você está investindo no alimento que fortalece a fé das pessoas. Os dízimos e as ofertas são um investimento que fortalece a fé. Porque quando você é um dizimista e ofertante, você está patrocinando a palavra. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo: a minha fidelidade patrocina a palavra, e a palavra alimenta a fé. E é pela fé que eu venço leões, que eu venço o fogo e venço a espada. Então, quando você deixa de ser dizimista, o que você está fazendo? Você está deixando de investir no único alimento que pode fortalecer você no dia da adversidade. Às vezes a pessoa ela acha que não ser dizimista, não ser ofertante é uma vantagem para ela, porque talvez sobre mais dinheiro para ela pagar as contas, porque talvez ela não concorde com a visão. Mas a grande verdade é que quando a pessoa ela não é fiel, ela está prejudicando a si própria, porque ela está deixando de investir na própria comida, naquilo que vai fortalecer a ele mesmo, a ela mesma no dia mau. Então, em outras palavras, ser fiel é ser inteligente. Glória a Deus. Diga comigo: ser fiel é ser inteligente. Porque investir na palavra é investir em você mesmo. Quando você investe na palavra de Deus, você está investindo em você mesmo. Amém?
Pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, eu vou apresentar o dízimo hoje. Pegue na tua mão, separe. O povo que nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa agora. Você ouviu aqui a ministração. Seja alguém inteligente. Não deixa o diabo te enganar, não. Ah, não, eu vou ser dizimista, vou ofertar na igreja. Não. Quando você é fiel, você está investindo em você mesmo. Porque você está investindo na palavra que vai te fortalecer. Na palavra que te faz vencer. Amém? Pega na tua mão a tua fidelidade, levante para o céu. Fecha os olhos. E com os teus olhos fechados, com o teu melhor erguido, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Diga bem alto: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, receba agora a minha fidelidade, pois eu entendo que ao ser fiel, estou investindo na palavra que me fortalece, que alimenta a minha fé e me faz vencedor. Então receba como cheiro suave e abençoa-me em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo culto que o Senhor nos proporcionou ter, pelos louvores que cantamos, pelas orações, pela Tua palavra. Agora, Deus, receba a adoração dos Teus filhos, receba a adoração da Tua igreja através da fidelidade. Que aquilo que entrar na arca, no âmbito natural, venha pagar as contas, venha suprir as necessidades do reino, mas no âmbito espiritual, que venha fazer com que a Tua provisão venha alcançar os celeiros e os lares de cada um dos Teus filhos. Para a glória, honra e louvor do Teu nome é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Sai do lugar, vem até aqui à frente, apresenta na arca. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Louve. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Você pode louvar isso? Em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas, diga. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, louve. Estou firmado em Cristo para sempre tenho. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu fazer aquela pergunta básica. Você está saindo daqui abençoado hoje? Você está saindo daqui fortalecido diante de tudo aquilo que você ouviu? Amém?